Afinal, quem foi o homem que conhecemos como Buda? Uma figura histórica real ou, quem sabe, um mito? Hoje, a gente vai mergulhar na jornada fascinante de Siddhartha Gautama, colocando lado a lado a lenda de séculos e as descobertas arqueológicas mais recentes que estão, aos poucos, reescrevendo essa história. E olha, a história já começa de um jeito muito simbólico. O nome da mãe de Siddhartha era Maya. Em sânscrito, Maya significa ilusão, um dos conceitos mais importantes do budismo. Então, desde o início, já existe essa ideia de que a realidade que a gente percebe pode não ser bem o que parece. A tradição conta que um sonho profético anunciou a chegada de alguém que ia mudar o mundo. A rainha Maia sonhou com um elefante branco, um símbolo superpoderoso, entrando em seu corpo. Isso era um sinal de um nascimento milagroso. Ela deu à luz Siddhartha num jardim em Lumbini, mas infelizmente a história tem um lado trágico. Ela faleceu só 7 dias depois. E logo depois do nascimento dele, veio uma profecia que meio que selou o seu destino. Disseram que Siddhartha se tornaria ou um grande rei, um conquistador, ou um líder espiritual iluminado. Essa dualidade, esse ou um ou outro, acabou definindo toda a sua juventude e levou o pai dele a tomar umas medidas bem drásticas para garantir que o filho escolhesse o poder, o trono. E o pai dele levou isso muito a sério. Por 29 anos, Siddhartha viveu numa verdadeira bolha, uma jaula dourada. O pai o cercou de todos os luxos que se pode imaginar, mas principalmente o protegeu da visão da velhice, da doença e da morte. Ele simplesmente não sabia o que era sofrimento. Vivia numa ilusão de que a vida era só felicidade. Só que, nenhuma muralha, por mais alta que seja, consegue segurar o destino para sempre. Um dia, a curiosidade falou mais alto. Siddhartha saiu dos portões do palácio e o que ele viu nessa jornada, bom, aquilo ia virar o mundo dele de cabeça para baixo. Pela primeira vez na vida, ele deu de cara com a realidade nua e crua. Primeiro, ele viu um homem idoso, todo curvado pelo tempo. Depois, um doente, sofrendo de dor. E então, um corpo sem vida, a certeza de que todo mundo morre. Imagina o choque. Essas três visões abalaram ele profundamente, até que ele viu uma quarta pessoa, um asceta, alguém que tinha renunciado a tudo, mas que tinha uma serenidade no olhar, uma paz que Siddhartha nunca tinha visto. Depois de ver tudo aquilo, não tinha mais como voltar a ser o mesmo. Siddhartha tomou uma decisão radical. Numa noite, ele simplesmente deixou tudo para trás. O palácio, a riqueza, a família. Esse momento é conhecido como a Grande Renúncia. E foi ali que começou a busca dele. Uma busca incansável por uma resposta para o sofrimento humano. E essa busca o levou a testar os dois extremos. Primeiro, ele se juntou a um grupo de ascetas e passou 6 anos castigando o próprio corpo, com jejuns severos e privações. Mas ele percebeu que maltratar o corpo não trazia nenhuma clareza para a mente. Então, nem o luxo extremo do palácio e nem a negação total de si mesmo, nenhum dos dois caminhos tinha a resposta que ele procurava. Foi aí que a ficha caiu. Rejeitando os dois extremos, Siddhartha encontrou o que ficou conhecido como o caminho do meio, um equilíbrio entre o prazer e o sofrimento, entre a indulgência e a mortificação. E foi seguindo esse caminho de moderação que, meditando debaixo de uma figueira, ele finalmente alcançou a iluminação. Ele se tornou o Buda, que quer dizer o desperto. Bom, essa é a história que vem sendo contada há séculos, uma mistura poderosa de lenda e verdade espiritual. Mas até que ponto ela bate com a realidade histórica? É aqui que a coisa fica interessante, porque a arqueologia começou a entrar em campo para desvendar esse mistério. Por muito, muito tempo, a história do Buda era uma questão de fé. Mas agora a ciência moderna está chegando junto, usando ferramentas de arqueologia para procurar evidências concretas, para tentar ancorar essa figura tão lendária na linha do tempo da história de verdade. E olha que incrível! Em lugares sagrados como Lumbini, onde Buda teria nascido, os arqueólogos acharam um santuário de madeira que data do século VI a.C. E dentro dele encontraram vestígios de raízes de árvores antigas, o que bate direitinho com a lenda do nascimento dele debaixo de uma árvore. Isso não é só história, são pistas físicas que nos aproximam do homem por trás do mito. A datação desse santuário de madeira é revolucionária, porque ela joga a vida do Buda lá para o século VI a.C. Isso empurra a linha do tempo histórica uns 300 anos para trás, em comparação com as evidências mais antigas que a gente tinha, que eram da época do imperador Ashoka, lá no século III a.C. Essa nova datação cria um desafio fascinante.
Ela aumenta o buraco, o tempo entre a vida do Buda e os primeiros textos escritos sobre os ensinamentos dele. A gente está falando de quase 300 anos. Isso dá muito mais espaço para a tradição oral, o famoso telefone sem fio, e moldando e até enfeitando a história, o que torna o trabalho dos historiadores de separar o homem do mito ainda mais complicado. Mas no fim das contas, não importa tanto se o foco é na evidência histórica ou na tradição espiritual. O impacto da jornada de Siddhartha é simplesmente inegável. Hoje, a gente está falando de umas 500 milhões de pessoas no mundo inteiro que seguem o caminho que foi traçado por aquele príncipe que largou tudo para tentar entender o sofrimento humano há mais de 2.500 anos. E o legado dele não é um conjunto de regras para seguir cegamente, muito pelo contrário. Como essa famosa frase atribuída a ele sugere, a mensagem era um convite para a investigação pessoal, para testar os ensinamentos na própria pele e descobrir a verdade por si. E assim, a jornada daquele príncipe antigo continua a ecoar e muito nos nossos tempos. A busca dele começou com uma pergunta fundamental sobre o sofrimento. Se a gente parar para olhar o mundo de hoje, essa mesma busca não continua sendo tão relevante, ou até mais, em nossas próprias vidas?